Bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai assistir este vídeo, ele vai ficar disponível, gravado para você assistir a qualquer momento, mas o importante mesmo é que você dê o play na sua preparação para o CBMDF. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Por aqui eu, Malévola, na verdade não, né? Professora Isabela Lumena, hoje com uma aula temática para falar sobre o terror das queimadas que aconteceram aqui no Distrito Federal, principalmente no mês de setembro. Eu confesso para vocês que eu queria que esse assunto fosse só fantasia, mas realmente aconteceu. Nós acordamos numa segunda-feira, não foi? Com o Distrito Federal tomado por fumaça, ninguém estava entendendo nada, né? E nós começamos a ter várias notícias na imprensa e notícias que impactaram, que tiveram relação aí com o CBMDF. Isso mesmo. E é exatamente por isso que a aula temática é para falar sobre essas queimadas aqui que aconteceram no Distrito Federal. Eu entendo que quando a gente consegue visualizar na prática o conteúdo, a gente aprende muito mais fácil, beleza? Então aqui a gente vai utilizar as próprias matérias aí dos jornais, dos veículos de comunicação para falar sobre o conteúdo. Seja o conteúdo de legislação do CBMDF e até da lei orgânica, nós vamos pegar a prática e trazer aqui para o nosso contexto de estudo do CBMDF. Eu espero que você goste bastante da nossa aula e vamos começar. Então, a aula de hoje é uma aula especial de Halloween, né? Uma aula de legislação do CBMDF e a gente vai falar sobre o terror das queimadas no Distrito Federal. Vamos seguir então. A primeira matéria é uma matéria da CNN Brasil, tá? Do dia 16 de setembro de 2024. Então, como é que vai ser a dinâmica da nossa aula temática? A gente vai fazer a leitura das matérias mesmo, dos veículos de comunicação, da imprensa, e nós vamos pontuar conteúdos aqui da legislação aplicada ao CBMDF, da lei orgânica e também de coisas que você precisa saber que você não sabia, tá bom? Então vamos para cá. Primeira matéria do CNN Brasil, do dia 16 de setembro de 2024. Vou pegar aqui o nosso laserzinho para a gente acompanhar. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Brasília no fim da manhã de domingo. A região sofre com um incêndio que já destruiu pelo menos 1,2 mil hectares, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. Você conhecia esse Instituto Chico Mendes até a gente ter esse fumacê da segunda-feira, né, daquela sensação de sala VIP do inferno? Hoje você vai compreender um pouquinho mais sobre o Instituto Chico Mendes. Vem para cá. Ok, vamos seguir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja sobrevoaram o Parque Nacional de Brasília na tarde deste domingo. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as causas do incêndio. A cidade de Brasília amanheceu nesta segunda-feira coberta pela fumaça do grande incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília. A Universidade de Brasília, UNB, e duas outras escolas do Distrito Federal suspenderam as aulas nesta segunda-feira devido à fumaça provocada pelo incêndio. E sobre o incêndio foi dito o seguinte: conforme o Instituto Chico Mendes, né, de Biodiversidade, o fogo foi originado fora do Parque Nacional, né, da água mineral, que a gente vai falar sobre isso, mas chegou ao local por volta das 11h20. Foram mobilizados 15 brigadistas do Instituto, além de 70 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, olha aí você, futuro bombeiro militar, e 5 brigadistas do Instituto Brasília Ambiental, IBRAM. Segundo o CBMDF, a corporação encaminhou 7 caminhões e uma aeronave de asa fixa no combate às chamas. Os bombeiros ainda não divulgaram a área afetada, mas confirmou que o incêndio é de grande porte. A gente conseguiu observar que era de grande porte, né, gente? As chamas chegaram perto do reservatório de Santa Maria, o segundo maior do Distrito Federal, que abastece o plano piloto, a área central de Brasília.
Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, foi o pior incêndio no local nos últimos 10 anos. O último grande incêndio no Parque Nacional de Brasília foi registrado em 2022. Na ocasião, em 2022, o fogo consumiu 7,7 mil hectares, o equivalente a 20% da área. Então, veja, nós conversamos aqui nessa matéria que acordamos na segunda-feira com o fumacê, foram empregados aí brigadistas, pessoal do Instituto Chico Mendes, o próprio CBMDF encaminhou aí caminhões e avião, asa fixa, encaminhou também um avião para combater as chamas. Beleza. Agora, quem é o Instituto Chico Mendes na fila do pão? Eu já quero dizer para vocês que o Instituto Chico Mendes, gente, ele é uma autarquia e ele tem vínculo com o Ministério do Meio Ambiente, tá? E ele vai trabalhar aí exatamente protegendo algumas unidades de conservação. E uma unidade de conservação é o Parque Nacional de Brasília, que a gente conhece também como água mineral, beleza? Então, vamos definir aqui, eu já falei um pouquinho sobre o Instituto Chico Mendes, mas eu quero que você tenha isso de uma forma mais completa, tá? Até porque fala sobre o meio ambiente, e o meio ambiente também é um raminho aí que o CBMDF vai atuar. A gente tem até um batalhão especializado, na verdade, um grupamento especializado para combater aí incêndios florestais. A gente vai falar sobre isso aqui, beleza? Então vamos para lá, vem para cá. Para que serve então o Instituto Chico Mendes? O Instituto Chico Mendes de Conservação é uma autarquia, como eu disse. Isso é um órgão da administração pública, A gente tem órgãos da administração pública direta, indireta. O Instituto Chico Mendes é uma autarquia. O ICMBio foi criado aí pela Lei 11.516, em 2007, sendo vinculado ao Ministério do Meio Ambiente como parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. A principal missão institucional do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação, é proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental através da administração das unidades de conservação federais. Então, o Instituto Chico Mendes, a gente já viu aqui. Por que ele apareceu tanto? Porque ele é uma autarquia, Ele está aí vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e ele cuida aí, a missão dele é proteger o patrimônio natural, o desenvolvimento socioambiental através da administração das unidades de conservação. E aí, gente, o que são essas unidades de conservação, O Instituto Chico Mendes protege essas unidades de conservação. O que são essas unidades de conservação? Vem para cá. Unidades de conservação é a denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, Tem uma lei aí, uma disposição legislativa, as áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. Então, veja, o Parque Nacional de Brasília, que a gente conhece carinhosamente aí por água mineral, é uma unidade de conservação, tá? É uma unidade de conservação. O Instituto Chico Mendes protege essas unidades de conservação e por isso que ele teve atuação ali naquela matéria de jornal que nós vimos, beleza? Vamos continuar. As UCs, as unidades de conservação, têm a função de salvaguardar a representatividade de porções significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Além disso, garantem às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Beleza? Então, vimos aí a definição do que são essas unidades de conservação. Elas têm características especiais aí, Características específicas que devem ser o quê? Preservadas, conservadas. E o Parque Nacional de Brasília, a água mineral, é uma unidade de conservação? Eu acabei falando já, Que sim,
é uma unidade de conservação. Vem para cá. Mais conhecido pelo apelido Água Mineral, o parque representa uma importante unidade de conservação no Distrito Federal. O objetivo do lugar é proteger integralmente a natureza localizada na região noroeste de Brasília. Atualmente administrado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Então, veja, o Parque Nacional de Brasília é administrado aí por essa autarquia que tem vínculo aí com o Ministério, né, do Meio Ambiente. Atualmente administrado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, foi criado no ano de 1961 e trabalha, né, hoje com desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. O objetivo, além de contribuir para a preservação da vegetação nativa local, é fazer com que seus visitantes desenvolvam o senso de responsabilidade ambiental. Então, o Parque Nacional, né, a água mineral, ela não está fechada para a comunidade, pelo contrário, está aberta, né? Para quê? Para criar essa consciência de preservação, né? Para que as crianças visitem, para que os adultos visitem, tenham esse senso de conservação, de preservação dessa unidade de conservação. Beleza? Então, vejam como tudo está conectado. Então, sobre essa matéria, nós falamos sobre o Instituto Chico Mendes, nós falamos aí sobre unidades de conservação e que o Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação, né? A princípio, agora aí, sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes. Beleza? Ok. Olha só, gente, a Lei Orgânica do Distrito Federal também fala sobre o meio ambiente, tá? Então, tá tudo conectado. A Lei Orgânica, quando ela fala sobre o meio ambiente, ela vai falar de quem é a competência, de quem é a atribuição para cuidar do meio ambiente. E veja, quando o assunto é meio ambiente, o DF não cuida dele sozinho. Ainda que o ambiente, que o meio ambiente seja daqui, no âmbito do Distrito Federal, é uma preocupação compartilhada, uma preocupação comum, não só do Distrito Federal, mas ele vai compartilhar com a mamãe União, beleza? Então, sempre que a gente conversa lá na Lei Orgânica sobre o meio ambiente, essa competência não é só do Distrito Federal, ele vai compartilhar com a União, tá? Então, preservar o meio ambiente, combater o desmatamento, todos esses temas que envolvem o meio ambiente, não vai ser só do Distrito Federal, ele vai compartilhar com a União. E o nome dessa competência que é compartilhada é uma competência comum, beleza? Então, vem para cá para você ver as competências que estão lá na Lei Orgânica. Estão no artigo 16. E aí, veja, olha só, essa competência que envolve o meio ambiente, né, uma competência administrativa de cuidar, de zelar das coisinhas de meio ambiente, vai ser compartilhado. Distrito Federal e a União compartilham dessa atribuição, dessa responsabilidade. Então, é uma competência o quê? Comum. É competência do Distrito Federal em comum com a União, então uma competência aí compartilhada, né? Compartilhada para cuidar aí do meio ambiente, né? Quais são as competências aí que falam sobre o meio ambiente? Olha só. Proteger os documentos e outros bens de valor histórico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir o que é a sua evasão, a sua destruição, a sua descaracterização. Então, veja, quando o assunto é meio ambiente, ainda que esteja aqui no Distrito Federal, essa responsabilidade é compartilhada, DF e União. Eu costumo dizer que essa competência comum é micão, aquele salgadinho grande que você consegue compartilhar com os amigos, micão. E para rimar, DF com União, ok? Mais uma competência aqui comum que tem relação com o meio ambiente. Olha só, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, ok? Preservar a fauna, a flora e o cerrado. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direito de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais em seu território. Beleza? Então, o que a gente tinha para falar aqui sobre as competências, né, que são de cuidar, competências administrativas que envolvem cuidar do meio ambiente, coloquei todas aqui bem bonitinhas para vocês, beleza? Agora a gente tem também outras competências, outras atribuições que o DF vai compartilhar com a União, mas aqui não diz respeito a cuidar do meio ambiente, mas diz respeito a inovar no ordenamento jurídico, criar leis, criar normas que tratam sobre a preservação do meio ambiente. Então, veja, as primeiras competências que nós falamos, que eram competências comuns do DF e a União juntinhas, eram competências de o quê? De cuidar, de preservar, competências administrativas, de cuidar das coisinhas. Já essa parte aqui de competência é uma competência o quê? Legislativa. A gente vai chamar essa competência legislativa de concorrente. Tanto o DF como a União vão se unir para criar leis, criar normas a respeito do meio ambiente, ok? E aqui não é uma competência comum, é uma competência o quê? Concorrente. Quando fala sobre legislar, é concorrente, beleza? Então, vamos colocar aqui. Compete, então, ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, e essa palavrinha aqui, concorrentemente, significa o quê? Legislar, criar leis, criar normas, inovar no ordenamento jurídico. No ordenamento jurídico, tá? Então, é legislar, criar leis, normas, ok? Leis, normas. Tá certo? Então, quais são aí as competências que o DF vai compartilhar com a União de forma concorrente para criar leis, criar normas e que envolvam o meio ambiente? Vem para cá. Então, nós temos aqui, olha só, quais são estes temas? Então, o DF vai, juntamente com a União, criar leis, legislar sobre cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Vai legislar também sobre responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, espeleológico, turístico e paisagístico. Ah, professora, mas a gente tem fauna, flora e cerrado lá na competência comum, que é de cuidar das coisinhas. E a gente também tem fauna, né, na competência concorrente. Aí você vai observar o verbo. Se aparecer, compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, vai ter que aparecer o quê? A palavra, o verbo, legislar. E aí a competência é concorrente. Beleza? Ok? Então aqui, na competência concorrente, tem que sempre aparecer o quê? Este verbo aqui, legislar. Já aqui, a gente vai ter outros verbos na competência comum. Ó, proteger, preservar, registrar, beleza? Então, enquanto que na competência comum a gente vai ter diversos verbos que dizem respeito a cuidar, preservar, cuidar das coisinhas de forma administrativa, na competência concorrente a gente vai ter qual verbo? Unicamente, legislar, tá? Legislar, certo? Vamos seguir então, gente? Olha só. A lei orgânica do DF também fala sobre o meio ambiente em outros pedacinhos da LODF, tá? E eu trouxe para vocês todos os artigos que falam sobre o meio ambiente, porque tem a ver também com a atividade do CBMDF. Então, vem para cá. Olha só. Os projetos com significativo potencial poluidor após a realização do estudo de impacto ambiental e da audiência pública, serão submetidos à apreciação
do Conselho de Meio Ambiente. Então, veja, se a gente vai ter aí uma empresa que vai fazer um grande projeto, uma construção, né? Para que esse projeto aconteça, vai rolar aí uns estudos de viabilidade, de impacto ambiental, e a gente tem que ter aí, né, uma audiência pública para tratar sobre isso, sobre esses impactos ambientais, sobre o potencial de poluição, vai rolar aí, tá? E a gente tem que ter uma apreciação de um tal de Conselho de Meio Ambiente. Professora, o que o CBMDF tem a ver com esse Conselho de Meio Ambiente? Ei, vem cá, existe um representante do CBMDF neste Conselho de Meio Ambiente. Beleza? Então, veja bem, primeira informação, os projetos, né, construção, empresa aí que vai elaborar um grande projeto, que tem a capacidade de poluir, né? O que vai acontecer? Vai ter que ter um estudo de impacto ambiental. E todo esse projeto ele vai ser submetido à apreciação de um tal de Conselho de Meio Ambiente. Qual é a conexão com o CBMDF? Esse Conselho de Meio Ambiente, né? Dentro dele, a gente vai ter um representante do CBMDF, tá? E aí eu coloquei aqui logo em seguida esse artigo que fala sobre esse Conselho de Meio Ambiente. Vem para cá. Então, olha só. Fica criado o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, né, de composição paritária, do qual participarão os representantes do poder público, de entidades não governamentais relacionadas com a questão ambiental e de quem, gente? Do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Inclusive, eu quero que vocês tomem nota que esse artigo do ADT, da Lei Orgânica, né, ADT são atos das disposições transitórias. A Lei Orgânica tem 300 e tantos artigos e além desses 300 e tantos artigos, a gente tem 60 artigos de ADT, Ato das Disposições Transitórias. Esse artigo aqui foi o único na história que já foi cobrado em prova e foi cobrado na sua prova, tá? Foi cobrado aí na última prova do CBMDF, tá? Banca e Decam. Esse artigo aqui foi cobrado em prova, ok? Então, tomem nota. Esse Conselho de Meio Ambiente, o que você precisa saber sobre ele? Que dentro dele, em sua composição, vai ter aí um representante, né, do CBMDF. Beleza? Maravilha? Vamos seguir, então. Então, olha só, gente. Quando a gente fala, por que a gente está conversando aqui sobre meio ambiente, né, sobre as queimadas? Porque tem tudo a ver com o CBMDF, tá? E vamos falar um pouquinho, eu fiz um quadro aqui bem bacana de um conteúdo do Estatuto, ali logo no primeiro artigo do Estatuto, ele fala sobre várias coisas importantes, sobre atribuições do CBMDF, que eu quero aqui que você entenda essa conexão com o meio ambiente, tá bom? Com essa questão das queimadas e tudo a ver com o CBMDF, beleza? Então, vem pra cá, vamos seguir. Olha só, o que você precisa saber sobre o CBMDF? Deixa eu pegar o laserzinho. O CBMDF é uma instituição permanente, né? Essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil. Olha só, instituição permanente. Os senhores passarão por ela, vão para a inatividade, né, para reserva remunerada ou reformados. Outros bombeiros vão assumir, né, o seu lugar e a instituição é assim, ela não para, é uma instituição permanente. Quando um bombeiro assume o plantão, acabou o plantão dele, fecha o batalhão? Não, outro bombeiro assume, é uma instituição permanente. Destinada a quê? À segurança pública, mas também às atividades de defesa civil, beleza? Vem pra cá. Princípios, né? Aí, a base do CBMDF, hierarquia e disciplina, né? Lembrando que hierarquia tem tudo a ver o quê? Com o Homem-Aranha, eu falo assim, né? Tudo a ver com o Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Ele não fala assim, com grandes poderes, grandes responsabilidades do Homem-Aranha. Hierarquia começa com H. H de Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Hierarquia
é esse escalonamento de autoridade em postos, que são os oficiais, e graduações, que são das praças. E a disciplina? Fulano é disciplinado, fulano faz o que precisa ser feito, é o acatamento das leis, das normas, das regras, beleza? Então, a base do CBMDF é exatamente essa, hierarquia e disciplina, ok? Vamos continuar. O CBMDF é força auxiliar e reserva do Exército, nos casos de convocação ou de mobilização, né? Situação de guerra declarada, a gente pode ser aí convocado, né? Eu já tô aqui, a gente pode ser convocado, né? Porque você, em breve, será bombeiro militar, ok? Vamos seguir. O CBMDF, ele é organizado e mantido pela União, né? Uma instituição organizada e mantida pela Mamãe União, subordinada ao governador do Distrito Federal. Então, veja, na estrutura do CBMDF, a gente vai ter um comandante geral, ok? Esse comandante geral é um coronel da própria corporação, do quadro de oficiais combatentes, tá? Mas a gente tem também o governador. O governador, ele é o chefe superior, até rimou, né? Governador, chefe superior. Então, a gente tem essas duas figuras aí de autoridade que vocês precisam tomar nota, tá? A gente tem o comandante geral, que é um coronel do quadro de oficiais combatentes, né? E a gente tem o chefe superior. Quem é o chefe superior? Governador. Exatamente como está aqui, subordinado ao governador do Distrito Federal. Os integrantes do CBMDF são militares do DF e formam categoria especial denominada bombeiro militar, ok? O CBMDF é destinado à preservação da incolumidade não só das pessoas, mas também do patrimônio, né? Então, os senhores vão preservar aí, cuidar, preservar não só as pessoas, mas também o patrimônio. É claro que se você tiver um patrimônio e uma pessoa e você precisar escolher, você vai, claro, escolher a pessoa. Se você precisar salvar uma pessoa que está dentro de um apartamento, trancado, né? Você vai desprezar nesse momento a preservação do patrimônio, não é isso? Vai meter o pé na porta e vai salvar a pessoa, tá? Então, veja, o CBMDF é destinado à preservação da incolumidade das pessoas, mas também do patrimônio, tanto patrimônio público como patrimônio privado. Agora, se um dia vocês precisarem escolher, claro, as pessoas estão acima das coisas, né? Pessoas acima das coisas do patrimônio, ok? Vidas alheias e riquezas salvar, é o grande slogan aí dos senhores, né? E quais são as atividades que o CBMDF desempenha? E aqui tem o combate a incêndios, tá? E tem também a situação do combate a incêndios não só urbanos, mas florestais. E a gente tem um grupamento específico para isso, né? Então, venham para cá. Vamos falar um pouco sobre essas atividades aí do CBMDF. Então, o CBMDF destina-se à execução, olha só, de serviços de prevenção, perícia, olha só, combate a incêndios, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, prestação de socorro em caso de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas, tá? Então, o CBMDF tem uma gama aí de atividades a desempenhar, beleza? Inclusive, o CBMDF, ele tem um saber fazer, uma preparação, né, tão preciosa, tão profunda, que é possível que o CBM, né, que militares, bombeiros militares aqui sejam empregados até em outros estados para o quê? Para ajudar as forças co-irmãs. Vocês vão perceber quando vocês se tornarem, né, militares, que não tem essa, né? Você pode estar em outro estado, mas você vai respeitar o seu irmão de farda. E existe essa possibilidade, sim, do bombeiro daqui ser empregado em outros estados aí, em situações aí para ajudar os colegas, para ajudar aquele determinado estado. A gente teve aí como exemplo, né, um exemplo triste, mas que aconteceu, policiais militares e bombeiros militares aqui do Distrito Federal foram empregados nos resgates que tivemos aí no Rio Grande do Sul, né, aconteceu aí este ano, tá? Então, é claro, somos bombeiros, somos policiais militares aqui do Distrito Federal, mas é possível que a gente seja empregado aí em outros estados para ajudar os colegas, os nossos irmãos de farda. Beleza?
Vamos seguir, gente? Olha só, a Lei 8255, que é a LOB, né, a Lei de Organização Básica do CBMDF, vai trazendo umas competências do CBMDF. E nessas competências ele fala de forma mais específica sobre o meio ambiente. Quero conversar com vocês sobre essas competências. Então, vem para cá. Então, essas competências aqui, você consegue encontrar, tá? Veja aqui, gente, que essa aula, né? Vou colocar aqui, Lei 8255. Beleza? Que é a LOB, a Lei de Organização Básica aí do CBMDF. Veja que esta aula a gente já falou de matéria de jornal, já falamos sobre a Lei Orgânica do Distrito Federal, que vai cair no seu concurso, né? Cai em todos os concursos aqui no âmbito do DF. Já falamos um pouco aí sobre o Estatuto naquele nosso último quadro, o Estatuto aí dos Bombeiros Militares. Estamos falando agora da Lei de Organização Básica. Então, gente, completinha aí. Tudo para falar todos os conteúdos correlacionados aí com o meio ambiente, com essas queimadas, eu trouxe para vocês, tá? Os artigos que estão soltos aí, eu reuni tudo nesse material melhorado para vocês. Então, vem para cá. Então, essas competências, elas estão lá na LOB, na Lei de Organização Básica, ok? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Vamos seguir. Então, compete ao CBMDF prevenção e extinção de incêndios, né? O clássico. Busca e salvamento. Perícias de incêndio, tá? E essas perícias aí dentro da competência do CBMDF, tá? Por que eu tô falando isso? Porque existe uma competência específica, né? De apuração de crimes e tudo, que está destinado a quê? A Polícia Civil, tá? Então, vem para cá. Atividades de defesa civil, competência aí do CBMDF. Socorros nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida. Compete ao CBMDF também, gente, pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção de produtos e processos que permitam desenvolvimento de sistema de segurança contra incêndio e pânico. Então, a gente tem também, no âmbito do CBMDF, o incentivo da corporação para ter pesquisas, para que melhorem os processos, né, para que melhore ali o trabalho, tá bem? A gente tem, inclusive, aí, sobre essas pesquisas técnico-científicas, rolando na UNB, uma pesquisa aí para o CBMDF mesmo produzir aquela espuma de combate a incêndio, porque atualmente ela é importada e ela é um pouco cara, tá? Então, existe aí um estudo, os bombeiros estão usando o laboratório da UNB. Para quê? Para melhorar, né? Para que seja aí um pouco mais barato, para que não faça essa compra de importação tão cara, para melhorar os processos mesmo, beleza? Vamos seguir. Compete ao CBMDF também atividades de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção das pessoas e dos bens, né? Lembra? Públicos e privados. Olha só essa competência aqui, gente. Tudo a ver com a nossa aula. Atividades de prevenção aos incêndios florestais, com vistas à proteção ambiental. E a gente tem, inclusive, um grupamento específico que a gente vai conversar ainda na aula de hoje, que cuida exatamente, né, dessa proteção ambiental, que é o GEPRAM, tá? A gente vai falar sobre ele aí. O GEPRAM que cuida, né, que cuida aí tanto dessa questão dos incêndios florestais, ambientais, né, mas também do manuseio de produtos perigosos. A gente vai falar sobre isso também, ok? Mais competências aqui do CBMDF, gente, olha só. Atendimento pré-hospitalar, tá? Então, é pré-hospitalar, eu costumo dizer, pré-hospitalar. Vocês não vão chegar numa situação ali de ocorrência, a pessoa tá com a cabeça sangrando, você não vai costurar, suturar a cabeça da pessoa no meio da ocorrência. Você vai fazer o quê? Pressionar, isso aí você vai ser treinado, tá, gente? Pressionar um ferimento é um atendimento pré-hospitalar, leva para o hospital o médico que decide o que vai fazer, tá bom? Beleza? Vamos seguir. E por fim, aqui nessas competências da LOB, o que nós temos? Temos uma competência bem peculiar. Olha só. Deixa eu pegar aqui o marca-texto.
ações de segurança pública que lhe forem cometidas por ato do presidente da República, em caso de grave comprometimento da ordem pública e durante a vigência do estado de defesa, do estado de sítio e de intervenção no Distrito Federal. Então, veja, olha para cá. A regra, né, é que nós vamos nos reportar aí a quem, né? Quais são as figuras de autoridade? O comandante-geral, não é? Que é um coronel do quadro de oficiais combatentes. E a gente se reporta também ao governador do Distrito Federal, que é o chefe superior. Excepcionalmente, nós vamos nos reportar a comandos do presidente da República. Mas é em qualquer situação? Não. Veja, a ordem está desordenada. Teve comprometimento da ordem pública. Então, em situação de estado de sítio, estado de defesa, intervenção no Distrito Federal, né? Se o Distrito Federal tiver aí, ó, de cabeça para baixo, é possível que a gente se reporte a comandos do presidente da República. Beleza? Maravilha? Então, falamos aí sobre as competências, né, do CBMDF no que diz respeito à LOB, a Lei de Organização Básica. Veja, a gente tem um decreto que também fala sobre umas competências. Ele copiou essas primeiras competências que eu falei para vocês aqui, tá? Copiou todas essas da LOB e trouxe 3 competências diferentes. Esse decreto é o decreto 7163. Esse decreto 7163, ele vai trazer mais profundidade às competências dos órgãos de direção geral e setorial, beleza? E aí o que acontece? Ele trouxe um Ctrl+C, Ctrl+V dessas primeiras competências e acrescentou mais 3 competências diferentes. Então, vem para cá. Então, aqui, ó, a Lei 8255... Aqui, cadê? A Lei 8255, ela trouxe essas competências, né? A Lei de Organização Básica. Nós temos um decreto, que é o decreto 7163, que ele traz profundidade ao comando geral, as competências do comando geral e aos órgãos de direção geral e setorial, que são sempre as diretorias, tá? E aí que ele copiou aquelas mesmas competências que nós vimos aqui e trouxe, né, inovou nessas 3 aqui, beleza? Inovou nessas 3 competências aqui que eu vou ler com vocês, ok? Então, olha, o que ele fala aqui? Desenvolver na comunidade a consciência para os problemas relacionados com incêndios, acidentes em geral e pânico. Então, veja, olha só, é competência do CBMDF lidar com incêndios, com acidentes, é competência do CBMDF. Mas antes disso, é muito mais interessante que a gente deixe a comunidade consciente, né? Que ela tenha consciência para que muitos dos acidentes sejam evitados. Então, é isso que o decreto 7163 aqui está falando, né? É claro, se precisar, 193, né? Liga para o bombeiro. Mas é competência do CBMDF orientar as pessoas, criar uma consciência nas pessoas, na comunidade, para que elas mesmas tenham, né, tenham aquela ideia de, tipo assim, eu posso prevenir acidentes, né? Verificar ali se o fogão está desligado antes de sair de casa, não deixar o ferro de passar na tomada. Então, essas coisas, elas minimizam, né, os acidentes, os incêndios, tá? Então, é competência do CBMDF se aproximar da comunidade e orientar para que muitos dos acidentes sejam evitados, beleza? Vamos continuar. Promover e participar de campanhas educativas direcionadas à comunidade em sua área de atuação. Esse ano, por exemplo, né, a gente teve aí o CBMDF atuando
orientando as pessoas naquele surto de dengue, né? Surto de dengue que teve. Então, o CBMDF também teve essa atuação, né? Se aproximando da comunidade, participando de campanhas, né? Para orientar o povo, né? Por quê? Porque se todo mundo adoece de dengue, a gente vai ter um problema de quê? De saúde. O SUS, às vezes, não vai dar conta de todo mundo, né? Então, a gente precisa, é sempre melhor prevenir, ok? E a última competência que o decreto 7163 traz é o fato de que o CBMDF precisa fazer cumprir o que a lei fala, beleza? Então, vem para cá. Fiscalizar na área de sua competência o cumprimento da legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. Como assim, professora? Existem, né? As pessoas podem, por exemplo, montar os seus próprios estabelecimentos comerciais, um restaurante, né? Uma lanchonete. Podem. Uma loja de roupa, que seja, pode. Agora, olha só, qual é o papel do CBMDF? A gente vai ter a parte das vistorias, de chegar ali, não tem as atividades ali de defesa civil, então vai ter a parte das vistorias, que o CBMDF atua para chegar ali naquele estabelecimento, a pessoa tem o direito, né, de ter um estabelecimento comercial, mas ela precisa se enquadrar dentro das normas. Quais normas que o CBMDF vai, né, dentre outras, mas que o CBMDF vai fiscalizar para você ter uma noçãozinha? Os estabelecimentos precisam ter saídas de emergência, sinalizações, acabou a luz, tem que ter luz de emergência, sinalização, começou a pegar fogo no lugar, tem que ter o que? Extintor. E não é, né? O extintor tem que estar em condições, tem que estar cheio, tem que estar dentro do prazo de validade, tem que estar ali bonitinho, né? Então, todas essas coisas, elas serão fiscalizadas aí pelo CBMDF, nas vistorias, tá? Então, a gente tem uma parte aí das atribuições do CBMDF que são as vistorias, beleza? Então, aí dentro dessas competências aí, fiscalizar na área de sua competência o cumprimento da legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. Quero que vocês pensem aí no extintor, nas saídas de emergência. Inclusive, tarefa aí, qualquer lugar que você entrar, estabelecimento, procure prestar atenção se o estabelecimento está dentro das normas aí, tá bom? Você já vai atuando aí, né, já visualizando como é a atividade do CBMDF, ok? E aí, olha só, gente, quando a gente fala no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, vai muito além, eu falei aqui das vistorias, né, vai muito além daquela UR, daquela viatura que vai combater incêndio. A gente tem o quê? Uma gama de órgãos que vão atuar, né? Na verdade, a UR, quando a UR chega na casa, quando a viatura, né? O R é viatura, tá, gente? Quando a viatura chega ali no endereço para combater um incêndio, para que ela chegue, muitas outras coisas aconteceram, né? A gente vai ter os órgãos de apoio, de comando, tá? A estrutura do CBMDF vai muito além dos órgãos de execução, das viaturas que vão ali atuar na atividade fim, tá bem? Então, olha, nós temos aí, né, a organização básica do CBMDF, nós temos os órgãos de direção, que são direção geral e setorial, né? Já falei para vocês que direção setorial aqui são sempre, né, as diretorias. E os órgãos de direção, eles realmente estão empregados aí pelo comando, né? Pelo comando, pela administração aí. Ok? Agora, quando a gente fala dos órgãos de apoio, deixa eu colocar aqui na mesma cor, na cor azul, né? Vai ficar bem bacana. Os órgãos de apoio, eles vão dar o suporte de pessoal, material e serviços. Ok? E serviços, isso aqui é atividade o quê? Meio. É o meio de campo, é atividade meio. Já os órgãos de execução, que de fato
vão desempenhar a atividade o quê? Atividade fim. Atividade fim, ok? E aqui dentro dos órgãos de execução, nós vamos ter aí os batalhões, né? Os GBMs, os grupamentos aí, que são os batalhões que estão próximos da sua casa, né? Os grupamentos especializados, enfim, realmente as viaturas, né? As URs que chegam aí na sua casa. Então, só para você ter uma noçãozinha da estrutura, é claro, a gente precisaria de mais tempo para falar sobre todos os órgãos aqui de direção, de apoio, de execução, mas só para você ter uma noção, que a viatura é só a ponta do iceberg, né, do Titanic, tá bem? E aí, gente, olha só, quando a gente fala do combate a incêndios, de fato, a gente está falando, né, já das viaturas que chegam para atender e tudo, e já são dos órgãos de execução. O que eu quero pontuar aqui sobre os órgãos de execução? Primeiro que eu quero pontuar aqui são os GBMs, os batalhões que estão próximos aí da sua casa, né? São eles que, quando você liga para o 93, são eles que chegam aí mais rápido, né? E se for uma situação muito evoluída, esses grupamentos vão pedir aí apoio para os grupamentos especializados e tudo. Mas esses aqui são realmente os que vão chegar aí nos endereços para atender, beleza? A regra é que quando você liga no 93, os GBMs, né, as unidades de multiemprego é que vão chegar para atender, ok? Então, olha só, compete aí aos grupamentos de bombeiro militar do CBMDF, unidades operacionais de multiemprego. Então, aqui a gente pode chamar essas unidades, né, de multiemprego de GBMs. São os batalhões aí, né, Taguatinga, Ceilândia. Então, a gente tem os batalhões aí, que são as unidades de multiemprego. Por que a gente chama os batalhões de unidades de multiemprego? Porque eles estão prontos para atender 2 ou mais demandas ali que precise. Beleza? Eles estão preparados ali para atender 2 ou mais demandas que sejam necessárias aí na atuação, ok? Vamos falar então sobre essas competências. Então, quais são as atribuições, as competências aí dos GBMs, dos batalhões? Olha só, a execução, como eu disse, de 2 ou mais das seguintes atividades operacionais. Então, os GBMs, eles são capazes, de busca, salvamento e resgate, prevenção e combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, proteção civil, proteção ambiental, beleza? Compete também realizar o levantamento estratégico de sua área operacional e remetê-la ao comando de área, a que estiver subordinado, interagir com os demais órgãos internos e externos visando o melhor desempenho de suas atividades, exercer outras atividades que lhe forem legalmente conferidas. Então, essas são as competências, tá? E essas competências, elas estão lá no decreto 3.1.817, então veja que a gente está passeando aí pela legislação como um todo, tá? Vou colocar aqui para vocês, colocar aqui para vocês que essas competências, elas estão lá no decreto 3.1.817, que é o que traz profundidade aí aos órgãos de apoio de execução, tá? Então, esse decreto aí também vai cair na sua prova, ok? Inclusive, ele teve, agora, dia 23 de outubro, uma alteração substancial, tá? A gente grava depois aí essas alterações substanciais. Beleza? Então, essas são as competências aí dos GBMs, daquelas unidades, né, mais próximas aí da sua casa, que vão chegar aí para desempenhar 2 ou mais tarefas ali, ok? Eles estão preparados para isso. Agora veja, nós temos grupamentos especializados, um especializado em busca e salvamento, um especializado nessa proteção ambiental, e é sobre ele agora que a gente vai falar sobre o GEPRAM, beleza? Então, vem para cá. Vamos falar sobre um grupamento que realmente teve uma participação aí significativa nesses combates aí, nessa luta desse fumacê da segunda-feira, da fatídica segunda-feira, né? Do grupamento de proteção ambiental, que a gente vai chamar aí de GEPRAM. Então,
Quais são as competências aí do GEPRAM? Olha só. Vou pegar aqui o marca-texto. Executar no âmbito do Distrito Federal as atividades de prevenção e combate a incêndio o quê? Florestal. E por isso que a gente está pontuando aqui, né? O GEPRAM atuou aí nestes incêndios, né, do mês de setembro. Não estou falando, gente, que foi só o GEPRAM, tá? Mas é um grupamento realmente especializado na prevenção e combate a incêndio florestal, tá bem? Vamos seguir. Além de prevenir e combater incêndios florestais, vai desenvolver, executar atividades relativas ao atendimento às emergências com produtos perigosos, tá? Ah, professora, o que seriam esses produtos perigosos? Vamos dar um exemplo? Gasolina, né? Mas como assim? Eu sou policial militar, né? E a gente já esteve numa ocorrência que o cidadão, né? O cidadão estava estocando combustível em casa. Não sabemos como ele adquiria esse combustível, mas adquiria de forma ilegal, né? Porque ele repassava esse combustível, vendia esse combustível, estocou dentro de casa e vendia esse combustível a um preço muito mais barato. Então a conta não fecha, não é isso? Mas, enfim, não vamos falar do mérito aí da ocorrência. O fato é que quando chegamos nessa residência, a gente tinha uma Fiorino cheia de galão de combustível e dentro da casa, assim, né, numa parte da área, assim, muitos galões também de combustível. A gente, né, como policiais militares, a gente não transportou este combustível até entrar em contato com o GEPRAM. Por quê? Porque a atividade do GEPRAM é de combater a incêndios florestais, mas também, né, vai executar atividades aí nesse manuseio de produtos perigosos, tá bom? Então lembra aí dessa ocorrência. Beleza? Outras competências aí do GEPRAM. Promover a capacitação continuada do pessoal lotado nas unidades de multiemprego dos GBMs, não é? Por que o GEPRAM vai desempenhar essa capacitação continuada? Porque eu não falei para vocês que os GBMs eles vão atender 2 ou mais tarefinhas? Então, lá nos GBMs, nos batalhões, vai ter bombeiro que sabe lidar com o manuseio de produtos perigosos, que sabe lidar com o combate a incêndio florestal, tá? Então, os grupamentos especializados, eles vão preparar os GBMs, que são as unidades de multiemprego, tá bom? Vamos continuar. Levantar a demanda dos materiais de prevenção e combate a incêndio florestal e atendimento às emergências com produtos perigosos junto às unidades de multiemprego. Então, veja que todo mundo está trabalhando, gente, no bem maior, né? Todo mundo junto. Distribuir os materiais e equipamentos utilizados para as atividades de prevenção e combate a incêndio florestal e atendimento a emergências com produtos perigosos para as unidades multiemprego, né? Então, todo mundo trabalhando junto. Promover a integração entre os órgãos do comando operacional e os órgãos de proteção ambiental. Desenvolver programas, projetos e atividades de proteção ao meio ambiente. Inclusive, eu quero pontuar ainda aqui na aula de hoje sobre uma operação, né, chamada Verde Vivo, tá? Que tem relação também com o CBMDF. Gente, veja que o conteúdo está sendo trabalhado aqui de uma forma completamente diferente, tá bom? Então, vamos passar para mais uma matéria. G1, né, Distrito Federal, vai falar sobre uma matéria aqui importante que aconteceu durante as queimadas. Vem para cá. Aliás, eu vou aproveitar aqui para molhar a palavra. Veja que tá bem temático mesmo aqui, ó, meu energético. Vamos falar então sobre a próxima matéria do dia 16 de setembro, veiculada aí pelo G1, beleza? Vem para cá. Ibanez suspende férias dos bombeiros no DF por causa das queimadas. Eita! Governador diz que vai reforçar prevenção nos locais onde costuma ter incêndio. O Parque Nacional de Brasília queima pelo segundo dia
Brasília está tomada pela fumaça e aulas foram suspensas em 17 escolas públicas. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou nesta segunda-feira, 16, que os bombeiros terão suas férias suspensas para combater as queimadas no Distrito Federal. A medida inclui os militares que estão cedidos para a Força Nacional. E aí, o que o Ibanez disse? Vamos reforçar a prevenção com bombeiros indo aos locais que costumam ter incêndio e não apenas trabalhar quando o fogo já surgiu. Todos os bombeiros terão as férias suspensas. Os bombeiros que estão cedidos, inclusive para a Força Nacional, voltarão, diz o governador Ibanez Rocha. Então, essa foi a informação e ficou todo mundo, como assim, gente? Isso é possível, né? Isso pode acontecer? Isso tem previsão lá no estatuto. As férias, né? Elas estão ali no rol dos direitos dos militares, mas é possível que elas sejam suspensas, ok? A gente teve aí, ainda na matéria, outras informações. Vem para cá. Um documento assinado pelo comandante-geral Coronel Sandro Gomes Santos da Silva detalha a determinação. Suspender, durante a vigência da Operação Verde Vivo, por extrema necessidade do serviço, todas as concessões de férias, abonos anuais, descontos em férias, dispensas, recompensas e ainda as autorizações para afastamentos com o fim de participar em cursos, seminários e outros, tendo em vista a situação dos diversos focos de incêndios florestais no âmbito do Distrito Federal, os quais requerem o emprego de todo o efetivo da corporação. Beleza? E aí ainda, né, dentro do documento que foi assinado pelo comandante-geral, interromper todos os afastamentos do item anterior já concedidos e ou iniciados por extrema necessidade do serviço, devendo os militares alcançados por esse dispositivo apresentar-se no prazo de 24 horas nas respectivas, né, unidades aí, nos respectivos batalhões, beleza? Eita, gente, que foi um farofê, né? Beleza. Essa matéria aqui também falou sobre uma operação chamada Verde Vivo. E essa operação é uma operação do CBMDF, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela? Vem pra cá. Então, vamos falar sobre a Operação Verde Vivo. A Operação Verde Vivo, deixa eu marcar ela aqui bem bacana para vocês, é uma ação coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em resposta às situações de emergência ambiental causada pelos incêndios florestais e objetiva executar serviços de prevenção e combate aos incêndios florestais no Distrito Federal, com vistas à proteção do meio ambiente, da população e desenvolver na comunidade a consciência de preservação da fauna e da flora do Cerrado. Então, veja, a Operação Verde Vivo, né, tem esse objetivo aí, né, de proteger o meio ambiente, né, proteção do meio ambiente da população e desenvolver na comunidade a consciência de prevenção da fauna e da flora do Cerrado do Distrito Federal. Beleza? Então, lembrando aí, pode cair na sua prova sobre essa Operação Verde Vivo e aí você já sabe. E se não cair na sua prova, você já ingressa no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sabendo que essa é uma ação aí, né, coordenada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Beleza? Então, o Ibanez falou sobre a questão da suspensão das férias, teve um documento assinado pelo comandante-geral falando sobre a suspensão das férias, e aí? É possível que isso aconteça? E eu digo que sim, as férias elas estão dispostas, né, lá no estatuto, é um direito do militar, é um afastamento total do serviço, né, para descanso e tudo, mas é possível que ela seja suspensa em situações de extrema necessidade, tá? Agora, se essas férias são suspensas, o militar perde completamente tudo, todo esse direito?
Não. Se essas férias são suspensas, isso vai ficar registrado nos assentamentos do militar e ele pode tirar esse prazo, né, de férias em um momento posterior, beleza? Então, vamos seguir? O artigo 51 do Estatuto, né, dos Bombeiros Militares aqui do Distrito Federal, fala o seguinte: são direitos dos bombeiros militares, na linha aqui N, né? As férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças. O que ele fala sobre as férias? Vamos falar mais especificamente sobre as férias, porque foi o que passou na matéria, né? Férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidas aos bombeiros militares para descanso, a partir do último mês do ano a que elas se referem e durante todo o ano seguinte. Compete ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros a regulamentação da concessão das férias anuais e de outros afastamentos temporários. Olha só, então nós falamos sobre as férias, sobre o fato de que é um direito, né? E aí que a gente tem a disposição aqui da suspensão, olha só. Somente em casos de interesse da segurança nacional, da manutenção da ordem pública, de extrema necessidade do serviço, ok? Os bombeiros militares terão interrompido ou deixado de gozar na época prevista o período de férias a que tiverem direito, registrando-se então o fato em seus assentamentos. Então, veja que lá na matéria eles colocaram várias vezes suspensão por extrema necessidade do serviço, o embasamento aqui do estatuto, beleza? E ainda que os bombeiros tenham interrompido as férias, tenham esse direito interrompido, né? Para tirar ali na época devida, na época prevista, esse período que o bombeiro tem direito, né? Ele vai ficar registrado nos assentamentos para que ele goze dessas férias num período posterior, ok? Assim que termina, né, a situação de extrema necessidade, ele pode gozar essas férias, fica tudo registrado, ok? Vamos seguir. Na impossibilidade, né, do gozo de férias no período previsto, na impossibilidade do gozo de férias no período previsto, né? O período de férias não gozado será computado dia a dia pelo dobro, no momento de passagem do bombeiro militar para a inatividade somente para este fim. Então, a gente tem a possibilidade do período de férias ser contado em dobro, se até o momento da inatividade esse bombeiro não gozou dessas férias, tá bem? É exatamente isso que o parágrafo 4º do artigo 64 tá falando. Beleza? Ok. Agora, olha só, gente. Eita, que a gente já tá aqui 1 hora falando, né? Agora, uma coisa importante que eu também quero pontuar com vocês. A suspensão das férias, né, dos militares aí, guarda relação com o efetivo do CBMDF? E aí, o que vocês acham? Eu tô falando isso por quê? Porque os militares, né, na verdade, a lei de promoção, que é a lei 12.086, e olha a gente falando de uma outra lei, né? A lei 12.086, ela fala do mundo ideal do CBMDF. Qual é o mundo ideal do CBMDF? O mundo ideal do CBMDF é 9.703. Esse é o número ideal de bombeiros aí para estarem contabilizando como bombeiros da ativa, em serviço ativo, trabalhando, 9.703. A grande realidade hoje é que nós não estamos com este número 9.703. Pelo contrário, está bem distante deste número, tá? Eu já escutei aí um pessoal soprando aí, né, nos ouvidos, que a gente tem aí atualmente na ativa em torno de 5.000 bombeiros, tá? E com previsão aí para outros bombeiros irem para a reserva remunerada nos próximos meses. Uma previsão de mais ou menos 1.000 e pouco aí para ir para a reserva remunerada. A realidade não tá boa, né? Por que a gente não tem 9.703? Porque tá faltando você.
né? Porque tem que ter concurso, né? A gente tem que ter logo concurso aí, ok? Então, a situação dessa suspensão das férias guarda relação com o efetivo? Gente, guarda. Porque se a gente tivesse com o efetivo bonitinho aí, 9.703, talvez a gente não precisasse chamar, porque o efetivo, né, estaria ok e tal, talvez não tivesse necessidade de chamar. Por que foi necessário chamar? Porque o efetivo está pequeno, né, e aí qualquer coleguinha que a gente puxasse ali das férias ia ser um reforço para ajudar, o efetivo está baixo, tá? Onde é que está essa informação aí do efetivo? Então, mais uma lei que a gente acrescenta aqui. Veja como a aula está ficando bem completinha. O artigo 61, ou 65, da Lei 12.086, ok? Da Lei 12.086. Lembrando que essa lei aqui, né, a Lei de Promoção, a primeira parte, ela fala da PMDF, tá? Do artigo 1º até o artigo 64 da PMDF. A segunda parte fala do CBMDF. A partir aí do artigo 65 mesmo, que é esse aqui, ok? Aí, olha só. O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é fixado em 9.703 bombeiros militares de carreira, distribuídos nos quadros, qualificações, postos e graduações. Então, a suspensão das férias do pessoal aí guarda relação com o efetivo? Guarda, porque hoje a gente, infelizmente, né? Infelizmente, nós não temos esse efetivo hoje, ok? Nós não temos esse efetivo hoje, bonitinho, né? Não temos, ok? E além disso, olha só, tem uma galera que não é contabilizada nesse efetivo aí do 9.703. Quem é que não é contabilizado no efetivo do 9.703? Olha só, os bombeiros militares da reserva remunerada, ainda que designados para o serviço ativo, eles são da reserva, a gente não conta com eles, tá? Os bombeiros militares da reserva remunerada e os reformados, sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Aqui a gente tem os chamados PTTC, né, a prestação de tarefa por tempo certo, né, que é a possibilidade aí do militar retornar também, né, o da reserva remunerada retornar, e o estatuto fala, inclusive, que ele pode retornar aí como PTTC, né, professor, assessor e instrutor, né, aí no âmbito da ABMIL, da Academia Bombeiro Militar, beleza? Então, ainda que esse bombeiro retorne no PTTC, eu não contabilizo ele no mundo ideal do 9.703, tá? Os aspirantes a oficial, ok? Ainda não contabilizam. Os alunos dos cursos de ingresso na carreira, né? Então, aqui, ó, o pessoal que tá no CFP, no CFO, ok? Eles não contam para o efetivo. Agora, presta bastante atenção que eu vou botar um asterisco aqui bem imenso, aqui, bem grande. Por quê? Porque esses alunos dos órgãos de formação, ainda que eles não contam, né? Eles não contam aqui para o efetivo do 9.703, mas eles contam como da ativa, ok? Então, veja. Ai, professora, como assim? Lá no estatuto, quando a gente fala dos militares que estão na ativa e aqueles que estão na inatividade, tá? Lá na ativa a gente tem os de carreira, os voluntários, os alunos dos órgãos de formação. Os alunos dos órgãos de formação, eles contam para a ativa, mas eles não contam para o efetivo de 9.703. Beleza? Ok? Vamos seguir. Os bombeiros aqui, ó, também que não contam para o efetivo 9.703, os bombeiros militares agregados. E os que, por força da legislação precedente, permanecerão sem número nos quadros de origem. Eu costumo dizer que o agregado ele está numa nuvem, né? Porque de fato ele não tem número. E o agregado ele pode estar aí agregado por várias situações. A gente teria que ter uma aula específica para falar de agregação, né? Ele pode estar agregado porque ele foi nomeado num cargo, né,
de natureza civil, que ele pode ficar aí no máximo 2 anos. Então, de fato, não tem como contar com ele pro efetivo, tá? Não tem como contar com ele, porque ele tá sem número, ele tá desempenhando outras tarefinhas, tá bom? Tem várias situações aí pro agregado, tá? Vamos continuar? E a gente tá caminhando já pro fim, hein, gente? Vamos caminhar pro fim. Aqui, essa próxima matéria que eu coloquei, a gente vai fazer a leitura da matéria, a gente vai trabalhar um tema, mas assim, forçando um pouquinho a barra, tá? Porque não é necessariamente, mas eu, né, tentei fazer uma conexão aqui com outro conteúdo. Vem comigo, vai dar certo. Então, vamos lá. Agora a matéria do Metrópolis, ok? Bombeiro sofre queimaduras em combate ao incêndio no Parque Nacional. Um bombeiro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sofreu queimaduras durante o combate, olha aí, sofreu queimaduras durante o combate ao incêndio no Parque Nacional de Brasília. A informação foi confirmada pelo Instituto Chico Mendes, que a gente já conheceu aqui, né? Responsável pela administração do parque. O militar foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte, o HRAM, né? Que é referência em queimaduras. Ele já estaria sendo medicado e recebendo os devidos cuidados. A identidade do militar não foi divulgada. Beleza. Olha só, gente, aqui o militar tá bem, tá tudo certo, né? Eu não sei exatamente quem ele é, mas aqui já fala, né? Ele foi socorrido, encaminhado, já estaria medicado, tudo certo. Agora vem cá, é possível, né? Digamos que a matéria aqui deu tudo certo, o militar tá tudo bem, tá, gente? Mas assim, forçando a barra pra gente falar um pouquinho sobre outro conteúdo e a gente caminha já pro fim, né? Se o militar sofre uma situação, um acidente que o incapacite de forma definitiva, é possível que ele seja reformado? É possível que ele seja reformado. Então, veja, reformado é quando o militar está desobrigado definitivamente do serviço ativo, né? A gente tem a reforma do militar por conta da idade, se ele já é já de idade, né? E aí, quais são as idades da reforma? Para você ir para a reforma e você está desobrigado definitivamente do serviço ativo. Para o oficial, 65 anos, fez 65 anos, reformado. Desobrigado definitivamente do serviço ativo. E a praça, 63 anos, reformado. Desobrigado definitivamente do serviço ativo. Beleza? Então, a gente tem a reforma por idade, mas a gente também tem a reforma numa situação de acidente de serviço, uma doença, um ferimento, tá? E a gente tem esses conteúdos aqui, beleza? Então, vamos falar um pouquinho da reforma? Então, eu falei para vocês, falei para vocês aqui da reforma por idade, não foi? Só para a gente registrar aqui, né? Para o oficial, a idade 65. Para a praça, a idade 63, né? E aí ele estaria desobrigado definitivamente do serviço ativo. Mas eu quero falar sobre a situação do bombeiro que fica incapacitado aí, né, para as atividades laborais por alguma situação. Então, veja. Deixa eu pegar aqui. Marca texto. Olha só. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de quê, né? Vamos ver essa situação aí da incapacidade. Ferimento recebido em atividades próprias dos bombeiros militares ou na manutenção da ordem pública. Enfermidade contraída em atividades próprias dos bombeiros militares ou na manutenção da ordem pública. Bem assim, a que tenha como causa eficiente uma dessas situações. Acidente em serviço. Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, ao trabalho. Outra situação, tuberculose, alienação mental, neoplasia, cegueira, lepra, paralisia, irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo. E aí eu não vou, meu Deus, aqui eu não vou conseguir ler. Anquilosante,
nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada. Então, veja, olha só, o artigo 98 que eu coloquei aqui em cima, ele tá falando assim, ó, o bombeiro militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos listados aqui, ó, no item 1, 2, 3, 4 e 5, né? Será reformado. Então, essas são causas aí que é possível que o militar seja reformado, tá? Deixa eu colocar aqui outra coisa. Será reformado com qualquer tempo de serviço, beleza? Então, assim, claro, a matéria aqui, o militar tava bonzinho, viu, gente? Ficou bom, mas é possível, né? Quando a gente fala sobre a atividade do bombeiro militar, é com o sacrifício da própria vida. Então, pode acontecer de um acidente e tal, e assim, eu trouxe essa situação da reforma para enriquecer ainda mais a nossa aula, beleza? Gente, nós chegamos ao fim, tá? 1h15 de aula aqui, temática, para falar sobre o terror das queimadas no Distrito Federal. Quero aproveitar aqui para colocar o meu Instagram, vou anotar aqui. Se você ainda não tem meu Instagram, eita que você tá errado, hein? Deixa eu pegar aqui a canetinha. O meu Instagram é @prof.isabela_lumena. Mais dicas de legislação, ok? Coisas da vida também, né, gente? Esculhambação. E assim, de qualquer forma, eu quero agradecer a você que esteve aqui até o finalzinho comigo. Espero que você tenha aprendido pelo menos um pouquinho de conteúdo. Se você gostou dessa aula, reposte na sua rede social, pode me marcar, vou ficar feliz. Se você gostou, me manda um feedback. Se você não gostou também, me manda, porque além, né, a minha missão aqui na Terra, né, é ensinar pessoas. Eu já percebi isso, né? Além de ser policial militar, também amo dar aula. Eu estou aqui porque eu gosto, né? Então, se você não gostou por alguma razão, quer pontuar alguma coisa, me manda também, porque eu estou aí um ser humano em extrema evolução, tá? Estou aqui exatamente para melhorar, para entregar ainda mais conteúdo para vocês de qualidade, tá bom? Então, é isso. Eu espero encontrar vocês, né? Clica no sininho, começa a ser participante aqui deste meu canal. Vou deixar um link também de grupo de WhatsApp aí da comunidade do milagre da legislação. Fica comigo, vai dar certo. O edital ainda não foi publicado, né, do CBMDF, mas vai dar bom, tá bem? E eu quero caminhar com você até a aprovação, tá bem? Beijo para vocês e até mais. Tchau!